Olá, meu nome é Júlia Vilela e eu e minha colega Julia Ninov estamos no quarto ano do ensino médio integrado ao curso técnico em mecânica, na Fundação Escola Técnica Liberato Salzano Vieira da Cunha, localizado no estado do Rio Grande do Sul. O nosso projeto foi orientado pelo professor Alexandre Jacomin e pelos co-orientadores Gabriel Alves e Jefferson Widerker, e se trata da fase 1 do projeto Bionic Step, dispositivo eletromecânico bípede para a locomoção de deficientes medulares. As lesões medulares são uma deficiência física que vem crescendo a cada ano. Os lesados medulares, por comporem uma parcela menor da população mundial, acabam tendo que se habituar a um mundo que não é adaptado a eles, o que faz com que eles tenham dificuldades em se inserir na sociedade como um todo. Os obstáculos que eles precisam enfrentar, no entanto, vão ainda além dos seus próprios limites físicos ou das mudanças necessárias no meio em que eles vivem. O Ministério da Saúde afirmou em 2013 que a taxa de deficientes medulares que desenvolvem depressão após uma lesão, principalmente quando ela é traumática, é bastante alta. E assim, outros problemas como circulação sanguínea, dor neuropática ou osteoporose também podem ser facilmente desenvolvidos por esses indivíduos. A partir das consequências e levando em conta que as únicas opções dos pacientes com essa deficiência são as cadeiras de roda e, mais recentemente, os tratamentos com células-tronco, que é um método invasivo e que ainda está longe de estar suficientemente desenvolvido, o grupo decidiu buscar uma tecnologia que pudesse ajudar os pacientes de uma melhor forma com relação à falta de mobilidade e com as doenças provenientes dos longos períodos em uma mesma posição. A partir disso, chegou-se nos exoesqueletos, dispositivos que viabilizam de forma eletromecânica a locomoção de lesados medulares. Os exoesqueletos ainda são uma tecnologia relativamente nova e cara para a maior parte da população. Mas entendendo a necessidade dessa inovação para as pessoas que precisam dela, é que se chegou no objetivo do projeto, que é: seria possível projetar um dispositivo eletromecânico bípede capaz de ser utilizado por deficientes medulares com comprometimento dos membros inferiores, de forma a gerar maior autonomia e qualidade de vida para eles? Procurando adquirir todo o conhecimento necessário para o efetivo desenvolvimento do projeto, diversos assuntos diferentes foram abordados na parte do referencial teórico, mas três principais podem ser destacados. Começando por anatomia, para entender as estruturas corporais, principalmente dos membros inferiores. Em segundo lugar, lesão medular, para compreender a deficiência, o que é, o que causa, quais são os tratamentos mais comuns, como costuma afetar a vida das pessoas. Em terceiro lugar, locomoção em pé e sit to stand, ou levantar da posição sentada, para compreender o que são essas movimentações, como elas ocorrem, quais são as fases nas quais geralmente se dividem, quais os ângulos executados pelos segmentos das pernas, qual a velocidade de reprodução e assim por diante. Para a determinação dos componentes mecânicos e eletrônicos a serem implementados no protótipo, mostrou-se essencial, primeiramente, definir os esforços mínimos exigidos em cada um dos motores que seriam implementados. Assim, procurou-se estabelecer uma forma de determinar os torques em cada uma das articulações durante o movimento de locomoção em pé e de levantar da posição sentada. Para isso, dentre todos os métodos existentes, decidiu-se aplicar o método indireto de medição, que por não ser invasivo, acaba sendo muito mais viável. Entre as diferentes técnicas de medição indireta, o método da dinâmica inversa acabou se mostrando mais viável, uma vez que ele considera os segmentos corporais como corpos rígidos, e nesses corpos rígidos se aplicam diagramas de corpo livre que visam identificar as forças, determinando assim as equações diferenciais do movimento. Para a realização dos cálculos, o grupo definiu como modelo um ser humano adulto e do sexo masculino que atendesse às médias nacionais de peso e altura estipuladas pelo IBGE. Já a partir das medidas antropométricas fornecidas por outras bibliografias, tornou-se possível definir o peso, o comprimento e a localização do centro de massa para cada um dos segmentos das pernas desse modelo. Os ângulos utilizados nos cálculos e dimensionamento dos componentes mecânicos e eletrônicos foram os ângulos representativos de cada uma das 7 fases da marcha humana normal, depois de já adaptados para o modelo analítico, que é uma mudança necessária para fins de equacionamento. Todos os valores encontrados foram aplicados na construção do diagrama de corpo livre e resultaram posteriormente nas equações diferenciais do movimento extraídas dele. É válido lembrar que se considerou uma situação onde os tórax nas juntas ocorrem de forma simultânea. Para a determinação dos torques nas articulações dos membros inferiores durante o movimento de sit to stand, iniciou-se estabelecendo alguns dados que faltavam.
ou seja, adicionou-se as informações peso, comprimento e localização do centro de massa para os segmentos tronco e cabeça mais pescoço. Para isso, utilizou-se o mesmo método aplicado no tópico locomoção em pé. Com as novas informações, o diagrama que já se tinha também sofreu uma adaptação. Para definir os ângulos de análise, escolheu-se a fase 3 do movimento de sit-to-stand, que é a fase de maior movimentação, e com conhecimento dos seus ângulos iniciais e finais e admitindo que o movimento ocorre de forma proporcional, estabeleceu-se 4 etapas do levantar, cada uma com sua respectiva angulação. Assim, tornou-se possível definir o equacionamento para tronco, coxa e perna, e a partir da resolução, chegar aos torques produzidos em cada uma das etapas. Os motores elétricos foram inicialmente considerados a opção mais promissora para o projeto por conta das vantagens que eles apresentam, como a fácil movimentação, a eficiência energética e a simplicidade de comando. Contudo, com os altos torques encontrados tanto na locomoção bípede quanto no movimento de levantar da posição sentada, acabou-se percebendo que eles não poderiam ser utilizados, uma vez que eles, para atingir os torques que cada articulação demandava, eles teriam que ser muito grandes e, consequentemente, muito pesados. Com isso, a implementação de um sistema de redução se mostrou uma opção viável para resolver esse problema, tendo em vista que esses dispositivos são capazes de fornecer um maior torque aos motores sem que seja necessário aumentar o seu tamanho. Contudo, por conta da relação entre velocidade e torque quanto sob a ação de um redutor, foi necessário primeiramente determinar as RPMs exigidas em cada atuador, para que a utilização da redução não acabasse prejudicando a velocidade de locomoção das esqueleto. Assim, se estipulou uma marcha normal com uma velocidade entre 0,4 e 0,59 metros por segundo, a partir do qual foi possível coletar as informações de velocidade angular, utilizando os valores mais altos encontrados para fazer a determinação das rotações por minuto. Por fim, se realizou os cálculos de dimensionamento dos motores que seriam utilizados. Os valores de torque máximo nas articulações dos membros inferiores durante os movimentos de locomoção em pé e de levantar da posição sentada, determinados a partir das equações estabelecidas, foram primeiramente organizados em gráficos de torque por etapa do movimento, de forma a obter-se uma melhor visualização dos resultados. Depois, os valores foram comparados com outras bibliografias de diferentes autores, estes que já haviam, utilizando de outros métodos e parâmetros, estabelecidos torques nas juntas para as mesmas situações levadas em conta no presente trabalho. Percebeu-se dessa maneira que os valores encontrados pelo projeto não atenderam ao esperado em todos os momentos, isso como parte das consequências de se ter utilizado um método indireto de medição, ou seja, que analisou situações teóricas e se valeu de aproximações. Os resultados para todos os fins ainda assim foram satisfatórios e puderam demonstrar de forma clara o porquê do sistema elétrico não ser a melhor opção de aplicação para o dispositivo que se pretende construir. Afinal, sendo altos os torques encontrados, componentes como motores elétricos e baterias acabariam ultrapassando o limite físico do protótipo, mesmo com a aplicação de redutores, como pensava-se em fazer anteriormente. Visando dar continuidade ao projeto, algumas pretensões futuras foram estabelecidas ao final da fase 1, tais como implementar um novo sistema de acionamento para o protótipo, projetar as articulações que serão utilizadas no dispositivo, modelá-lo em software CAD, realizar os ensaios de resistência mecânica e as simulações ainda dentro do software, construir, testar e utilizar o equipamento em um estudo de caso que objetiva aprimorá-lo a partir das percepções reais de um usuário, comprovando assim a sua viabilidade e a sua funcionalidade, e por fim ainda fazer um levantamento dos custos e da durabilidade do dispositivo. Estando o grupo desenvolvendo atualmente a fase 2 do projeto, gostaríamos de ressaltar, por fim, que algumas dessas pretensões futuras já foram efetuadas com sucesso. Primeiramente, por exemplo, decidiu-se que o protótipo não deverá mais ter aplicação focada no uso diário, mas sim na fisioterapia, no tratamento de deficientes medulares em clínicas que são ambientes controlados com apoio de profissionais especializados. Tal condição permitiu também a decisão de não abranger mais, pelo menos inicialmente, o tópico de levantar da posição sentada. Em sequência, outros sistemas foram testados, como por exemplo o hidráulico e o pneumático através de cilindros e também o híbrido, para que pudesse substituir o sistema elétrico que mostrou-se inviável com a resolução da etapa 1 do projeto. Entretanto, nenhum desses outros tipos de acionamento demonstraram-se promissores o suficiente, fazendo com que o grupo recorresse à opção dos músculos artificiais pneumáticos, que são uma nova tecnologia que tem surgido no mercado.
Neste momento, tem se realizado a construção e os testes desses músculos que têm demonstrado grande potencial. Assim, encerramos a apresentação do projeto Bionic Step, dispositivo eletromecânico bípede para locomoção de deficientes medulares, e agradecemos a atenção de todos.